Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula, né? E hoje vamos falar sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. Antes da gente iniciar, né, a gente vai falar sobre um cara que contribuiu bastante para chegar na fórmula desse conteúdo que a gente vai estudar, né? O nome dele é Johann Carl Friedrich Gauss. A gente vai encontrar ele muito nos livros, né? Conhecido como Gauss. Então, quem foi Gauss? O que ele contribuiu para que desenvolvesse isso aqui? Então, Gauss, quando ele tinha menos de 10 anos, ele estudava em uma escola, né? E ele estava numa sala de aula, onde tinha um professor. Aí o professor, querendo manter a ordem dentro da sala, né? E poder ficar tranquilo um pouquinho, o professor pegou e passou uma atividade para os alunos. Aí o que o professor propôs? Ele queria que os alunos somassem os números de 1 a 100 e entregassem o resultado para ele. Aí o professor, vendo que era uma atividade assim que daria um certo trabalho, né, demoraria um pouquinho, aí ele pegou, sentou, ficou de boas lá no canto dele e os alunos foram resolver, né? E Gauss também estava resolvendo. Aí, quando passou um pouquinho de tempo, Gauss pega, levanta a mão, né, fala pro professor que terminou e fala pro professor assim: professor, minha soma deu 5.050. Aí o professor, já irritado assim, pensando que ele tinha colado, né, feito alguma coisa, pegou, chamou ele para ver o resultado, para ver o que ele fez na conta, né? Aí o que o professor analisou na conta dele? O que Gauss pensou? Vamos lá, ver o que esse carinha doidinho aí fez. Bem, Gauss fez os números lá, né, de 1 a 100. Aí o que ele fez? Ele pegou o primeiro termo aqui, e pegou o último termo. E o que ele fez com esses dois termos? Ele somou ele, né? Aí Gauss pegou, somou o primeiro termo, mais o último, e ele viu que a soma desses dois termos aqui, né, das extremidades, daria um resultado igual a 101, né? 1 mais 100, 101. Aí Gauss pegou o segundo termo e pegou o penúltimo termo, né? E somou também. O que Gauss encontrou? 2 mais 99 igual a 101. Aí ele já viu assim, moça, que tem um padrão aqui, ó. Aí ele pegou o terceiro termo, né? Que é o número 3, e pegou o antepenúltimo, 98. Aí ele somou os dois também e viu que 3 mais 98 vai dar 101. E assim ele fez isso com os outros números. Aí o que ele pensou? Ele pegando de 2 em 2 números e somando, ele viu que todas as somas ia dar 101. Ou seja, todas as somas era igual a 101. De cada par que ele pegava, ele achava 101. Só que eu tenho 100 números. Se ele pegar de 2 em 2 e for somando, ele vai ter 50 parcelas, né? 50 pares. Ou seja, eu vou ter 50 somas aqui no meio, né? 50 somas. Aí o que ele pensou? Se cada soma é 101 e eu tenho 50 parcelas, basta eu pegar o valor das somas, né, que deu, e multiplicar por essas 50 parcelas. E foi o que ele fez. Ele pegou 101 e multiplicou por 50, que resultou num valor igual a 5.050. Daí que gerou a fórmula, né, de somas da progressão aritmética, a fórmula para PA finita, né, que é essa daqui que eu vou apresentar agora. A soma do termo, né, é igual ao primeiro termo somado com o último termo, né? Isso tudo multiplicado pelo o total de termos que eu tenho, dividido por 2. Agora vamos analisar isso aqui
utilizando essa sequência aqui. Vamos ver como vai ficar, se o que Gauss fez estava certo mesmo. Ou seja, eu tenho 100 termos, né? Então eu quero a soma de 100 termos, que vai ser igual. Aqui eu vou ter que pegar o meu primeiro termo, que é 1. Então vou substituir o 1 aqui. E esse AN é o meu último termo, ou seja, ele vai ser o A100. Então no caso aqui ele vai ser o meu 100, né? 100 vezes a quantidade de termos. Quantos termos que eu tenho aqui que o professor pediu para eles fazerem? 100 termos, né? 100 números. Então eu tenho 100 termos. Então aqui fica 100 dividido por 2. Vamos ver no que isso aqui vai dar. Eu tenho 1 mais 100 é igual a 101. Vezes 100 dividido por 2, que é igual a 50. Veja que foi a mesma coisa que Gauss fez. Então, 101 vezes 50 é igual a 5.050. Então, destacando aqui os termos da fórmula aqui, né? Meu SN é a soma, né? A soma que eu quero da PA. O meu A1 é o meu primeiro termo. O meu AN sempre vai ser o meu último termo. O meu último termo. E o meu N aqui é a quantidade de termos que eu tenho. Ou seja, aqui está tudo destacadinho aqui, ó, o que é o meu SN, o meu A1, o meu AN e o N, que são os meus elementos da fórmula aqui. Então, Gauss contribuiu para poder desenvolver essa maneira mais fácil aqui de somar números, somar termos de uma progressão aritmética. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, né? Para trabalhar um pouco aquela fórmula. Vamos ver o que a questão pede. Calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA. Ele me deu a PA aqui, né? Aqui eu tenho os meus termos e ele quer a soma dos 50 primeiros termos. 50 primeiros termos, né? Então vamos lá. A gente precisa da fórmula, relembrando como é que ela é, né? SN é igual ao meu primeiro termo, né? Somado mais o meu último termo, multiplicado pelo número de termos, né? Dividido por 2. Ou seja, pela metade do número dos termos. Então, para a gente resolver, a gente precisa do nosso A1, né? Precisa do nosso AN e precisa do N. O nosso A1 aqui vai ser o 2, né? Que é o nosso primeiro termo. O nosso AN, no caso, é o último, né? Que é os 50 primeiros termos, então tem que ser o A50. Só que o A50 a gente não tem, então a gente vai ter que descobrir ele primeiro. E o número de termos a gente sabe que é 50. Então vamos lá. Vamos descobrir o AN para poder resolver essa questão. Como é que vai ficar? A gente vai ter que utilizar, para descobrir esse A50, né? A gente vai utilizar o termo geral lá da PA. Lembra lá da fórmula como é que era? AN é igual a 1, porque a gente tem um A1 aqui, né? Mais N menos 1, que multiplica a razão. Veja que aqui eu vou colocar o A50, né?
eu tenho o A1, que é 2, mais esse N é a posição do meu termo aqui, né? Vai ser 50 menos 1 que multiplica a razão. Qual que é a razão aqui? Lembra lá que a razão, eu consigo descobrir ela a partir do segundo termo, fazendo a diferença entre ele e o seu antecedente? Então, eu posso pegar o 6 aqui e subtrair pelo 2. 6 menos 2 é igual a 4. Então, minha razão é igual a 4. Então, vamos substituir ela aqui. Vai ser 4. Então, meu A50 vai ser o quê? 2 mais 50 menos 1 dá 49, né? Então, fica 49 vezes 4. Meu termo A50 vai ser 2 mais 49 vezes 4, dá 196. Então, meu A50 é igual a 2 mais 196, que é 198. Agora a gente já descobriu o nosso A50, só basta substituir na fórmula. Então, meu S, a soma dos 50 primeiros termos, vai ser igual. Meu A1 é 2, mais meu A50, que é 198. Tudo isso multiplicado por N, nosso N aqui é 50, dividido por 2. Como que isso aqui vai ficar? Vai ficar 2 mais 98 dá 200, que multiplica 50 dividido por 2, que é igual a 25. Então, a soma dos 50 primeiros termos, vai ser 200 vezes 25. Quanto que vai dar essa continha aí? 200 vezes 25, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, a gente acaba de descobrir qual que é a soma dos 50 primeiros termos, É igual a 5.000. Então, pessoal, após resolver nossa primeira questão, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos para o exemplo 2. O que o exemplo 2 está querendo? Ele diz: a soma dos 10 termos de uma PA é igual a 200. Aí ainda diz: se o primeiro termo dessa PA é igual a 2, qual é a razão da PA? Então vamos separar o que a gente já tem na questão, Ele fala que a soma dos 10 termos é igual a 200. E ele fala que o nosso primeiro termo também, é igual a 2. A razão é o que ele está querendo. Então vamos trabalhar isso aqui na fórmula. A gente conhece a fórmula que é Sn, que é a soma dos termos, é igual ao meu primeiro termo, somado mais o último, isso tudo multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2. Então a gente vai substituir o que a gente já tem aqui na fórmula. Só escrevendo essa fórmula de uma maneira diferente, com o que a gente já tem. Então vai ser a soma dos 10 termos, vai ser igual ao A1 mais, no caso aqui vai ser o A10, que é o meu último termo, Soma dos 10 termos de uma PA é 200, então vai ser até o A10. Tudo isso multiplicado pela quantidade de termos que eu tenho, Se ele quer a soma dos 10 termos, nós temos 10 termos. Então aqui fica 10 dividido por 2. Substituindo os valores, eu tenho a soma, a soma dos termos, dos 10 termos, a gente sabe que é 200, que é igual o meu A1
que é 2, somado mais o meu A10, eu ainda não tenho, vou descobrir, né? Vou repetir ele aqui por enquanto, multiplicado por essa divisão aqui, 10 sobre 2. Veja que aqui sobrou somente o A10 aqui no meio dessa fórmula toda. Ou seja, se eu resolver essas contas aqui, eu vou conseguir deixar ele sozinho e eu vou conseguir descobrir o valor dele. Então vamos lá fazer isso. Fazendo essa divisão aqui, né, vai ficar 5, então fica 200, que é igual a 2 mais a 10, né, que multiplica 5. Então vai ficar 200 que multiplica. Então eu vou fazer uma distributiva aqui, né? Vou fazer o 2 vezes 5, 2 vezes 5 e o A10 vezes 5. Então, vai ficar 10 mais 5 vezes o meu A10, né? Agora eu vou passar esse 10 para cá. Ele vai vir subtraindo. Porque aqui ele está positivo, ele vem com sinal trocado, né? Então vai ficar 200 menos 10 é igual a 5 vezes a 10. Agora, fazendo essa continha aqui, né? 200 menos 10. Opa, só apagar aqui. 200 menos 10 é 190. Isso tudo é igual a 5 vezes a 10. Então, se eu quero descobrir o A10, eu vou deixar ele sozinho, né? Então, eu vou passar esse 5 para lá, dividindo. Então, vai ficar 190 dividido por 5, que é igual ao meu A10. Então, vamos ver como vai ficar o A10. O A10 é igual, só transcrevendo aqui em cima, né? Por causa do espaço. Ficar 190 igual 190 dividido por 5. 190 dividido por 5 é igual a 38. Então a gente acaba de descobrir que o nosso A10 é igual a 38. Agora, como a gente descobriu o A10, né, que ele é 38, a gente tem que descobrir a nossa razão. Só que para mim descobrir a minha razão, eu tenho que pegar um termo e o seu antecedente, né? Ou seja, no caso aqui eu tenho o A1 e tenho o A10. Eu não posso fazer a diferença entre eles dois, porque o meu A1 não é antecedente do meu A10. Então eu tenho que procurar um número mais próximo, né? Ou então, eu sei que meu A10 também, né? Pode ser essa fórmula aqui, que é o termo geral, lembra do termo geral da nossa aula? Escrever, a gente sabe que o A10 ele é igual ao A1 mais o N menos 1, né? Vezes a razão. Lembrando que esse N aqui é esse 10, então vai ficar dessa seguinte forma. Ó. A10 é igual ao A1 mais 10 menos 1 vezes R. Então, o meu A10 é A1 mais 10 menos 1 é 9. 9 vezes a minha razão. Pronto. Aqui eu tenho o valor da minha razão, né? Do meu A10. Tem um valor do meu A1. E a razão é o que eu estou procurando. Meu A10 vale quanto? Só substituir os valores, né? A gente viu aqui que é 38. Que é igual ao meu A1. Vale 2. Mais 9 que multiplica R. Que é o que a gente está procurando. Esse 2 está aqui positivo. Eu vou passar ele para lá negativo, né? Então fica 38
menos 2, que é igual a 9R. 38 menos 2 é igual a 36. Só repetindo aqui, né? Igual a 9R. Agora eu vou isolar o meu R, porque eu quero descobrir ele. Então vai ficar 36 dividido por 9, que é igual a R. Entenderam a lógica aqui? Então, fazendo essa conta aqui do lado, né? Meu R é igual a 36 dividido por 9. E 36 dividido por 9, a gente sabe que é 4. Então, minha razão vai ser igual a 4. Entendeu a lógica? Esse aqui foi o nosso primeiro passo, né? A gente começou resolvendo aqui. E a gente fez essa conta aqui à parte, né? Para descobrir a nossa razão. Que no caso foi a segunda parte da conta. Só para ficar organizadinho, né? Essa aqui foi a nossa primeira parte e essa aqui foi a segunda parte. A gente começou daqui, achou o nosso A10 e veio para cá para poder encontrar a nossa razão.